Olá, sejam muito bem-vindos. Começamos agora o Pais Profissionais, o podcast de formação de pais do Colégio do Bosque Mananciais. Aqui, a gente vai conversar sobre o que realmente importa, quando o assunto é educar filhos, com liberdade, caráter e propósito. Se você é pai, mãe, avô, avó, educador, esse podcast é para você, porque educar não é só uma responsabilidade, é uma missão. E nós queremos ser um suporte para você nessa jornada. Esse é o nosso primeiro episódio que entra hoje em uma nova fase. A formação de pais, que você conhece, agora ganhou um novo formato, o de podcast. Aqui a gente troca ideias, se provoca, aprende com quem tem experiência e vive esse processo de formação no dia a dia, em casa, na escola, na vida. Eu sou o Alexandre Velila, diretor-geral do Colégio do Bosque Mananciais, e vou te acompanhar nesse podcast com um compromisso: trazer temas que não só informam, mas formam. E a gente começa hoje com uma conversa e um tema de impacto: sentimentalismo e liberdade. Mas não é só sobre emoções e limites. É sobre como ajudar nossos filhos a desenvolverem equilíbrio emocional, uma das competências centrais do projeto Líder 100, que guia nosso trabalho de formação humana aqui no colégio. E eu te garanto, depois dessa conversa, você vai olhar com outros olhos para muitas atitudes do seu dia a dia. Então, vamos iniciar nosso episódio de hoje? A gente vive numa época em que a emoção virou bússola. Se a criança está triste, a gente muda o plano. Se o adolescente está irritado, a gente cede. E às vezes, sem perceber, estamos criando um tipo de educação baseada no que o filho sente. E muitas vezes nos pegamos nos perguntando: é por aí que devemos seguir? A competência do nosso programa de formação humana Líder 100, que inspira esse episódio de hoje, como eu disse, se chama equilíbrio emocional. Uma competência que nos ajuda a aprender a dominar as próprias emoções para poder tomar boas decisões. E é aqui que entram os dois protagonistas de nossa conversa de hoje: o sentimentalismo e a liberdade. E para nos ajudar a aprofundar esse tema, eu recebo hoje um convidado muito, mas muito especial, que une profundidade intelectual, experiência prática e uma escuta que transforma. Padre Luiz Fernando, que é sacerdote há mais de 40 anos, com uma trajetória sólida de acompanhamento a jovens e famílias. É doutor em Tecnologia Fundamental pela Universidade de Navarra, com formação em editoração pela ECA USP, e desde 2022 atua como capelão de nossa unidade do Colégio Bosque Mananciais, a nossa unidade Mananciais. Padre Luiz Fernando, que honra ter o senhor aqui nesse episódio de hoje. Seja muito bem-vindo. Tá bom, eu que fico contente de poder participar, sobretudo nessa abertura do novo podcast aqui, que eu espero que seja muito útil para as famílias. Certamente será. E começamos aqui, Padre Luiz Fernando, com o pé direito, com a sua participação, a sua presença. A gente vai ter aqui um bate-papo muito rico. E eu queria começar aqui com o tema central, que é o equilíbrio emocional. Ele, no final das contas, é um grande presente que a gente pode dar para as crianças, tão fundamental para a convivência das pessoas, das famílias. E eu queria criar uma cena aqui, né? Aquela criança no supermercado que faz birra, aquele jovem adolescente que se tranca no quarto. Como que os pais podem trazer essa questão do equilíbrio emocional e também como que fica o sentimentalismo nesse cenário que eu acabei de citar? Tá bom. De fato, é importante, assim, fundamental mesmo, na relação pais-filhos, né? Não só isso, mas é nosso foco aqui, né? Todo o aspecto de entender bem o que são os sentimentos, né? Os sentimentos, eles de per si são assim um pouco nebulosos, né? O que é um sentimento? Portanto, o que é o sentimentalismo também? O sentimentalismo, para já, é um desequilíbrio nos sentimentos. Os sentimentos em si, eles são bons, fazem parte da natureza humana. Foi Deus quem colocou em nós os sentimentos, né? Para que nós pudéssemos ter realmente essa interação com as pessoas, modo de conviver, né? As percepções, né? Nós podemos dizer que os sentimentos estão no ser humano como que no limiar, vamos dizer assim,
entre essa dupla componente do ser humano que é alma e espírito. Nós nem só somos alma, nem só por espíritos, né? Nem só somos matéria. E nessa conjugação, os sentimentos fazem um jogo importante, né? Porque eles potenciam o ser humano, né? Ajudam a impulsionar. Né? Numa relação, por exemplo, como você colocava, de um pai, uma mãe ali, uma criança que está rebelde, que está naquele momento assim, vai saber, de um instantinho lá. É importante, por um lado, analisar o sentimento da criança. Quer dizer, o que faz? O que gerou isso aqui? Né? Como é que a gente pode trabalhar com isso aqui? E, por outro lado, é o sentimento dos pais mesmo. Como é que os pais respondem a isso? Porque se eles perderem o controle, também não ajudará. Então é importante ter esse sentido, assim, primeiro de percepção dos sentimentos. Os sentimentos não podem conduzir tudo na vida, eles não são os condutores últimos da atuação humana, mas eles são um elemento que deve ser trabalhado com cuidado. Né? Tá? Então, quer dizer, acho que vamos dizer, essa conjugação que se dá. Então, a primeira questão é a percepção do sentimento e que ele, como o senhor disse, né, ele é muito importante porque ele é uma mola propulsora, né, da atividade humana, da relação humana. Exatamente. Quer dizer, eu às vezes me recordo assim, de quando, há muitos anos atrás, numa Copa do Mundo, era um jogo da Coreia. Já estava lá, acho que perto da final, já estava, acho que para terceiro ou quarto lugar, por aí, né? E a Coreia era um time bastante ruinzinho, para dizer a verdade. Né? Eles não tinham ainda habilidade, não sei se hoje em dia tem, mas naquela época não tinha. Assim. Mas era todo o estádio, porque o jogo era na Coreia, todo o estádio vestido de vermelho e cantando do começo ao fim, do 0 a 90 minutos. Né? Então, aquilo fez com que a Coreia chegasse numa coisa que não ia conseguir chegar. Se fosse num outro estádio neutro, vamos dizer. Então, o aspecto emocional, você mover os sentimentos, potencializou aquele time que seria um timezinho médio a conseguir um desempenho bom. Né? Então, eu diria que o ser humano, muitas vezes potenciado pelo sentimento, pode fazer mais. Né? Quando nós nos entusiasmamos com uma ideia, aquilo faz com que a gente realize. Né? Certa ocasião, eu gosto bastante de literatura. E, certa ocasião, estava dando uma aula para umas pessoas, pouco explicando a utilidade da literatura para a vida normal, diária. Assim. E perguntaram, mas onde a gente vai arranjar tempo para isso? Eram pais e mães de família. E eu falei, uma palavra. Como é que você vai arranjar tempo? Gostando. Se vocês gostarem, vão arranjar tempo. Né? É isso que o sentimento permite. Né? Ele impulsiona, ele ajuda, ele predispõe. Então é isso que deve ser cuidado nos filhos. Não se trata só de saber certo ou errado. Esse é um aspecto da verdade, é importante. Mas depois tem que trabalhar os sentimentos para que isso ajude a impulsionar e potenciar o próprio filho. E nessa potencialização dos filhos, a gente também entra numa questão de liberdade, controle. Como que a gente pode fazer esse paralelo de uma forma fluida e principalmente respeitosa, nem horas sendo autoritário, nem horas sendo omisso, mas que os pais consigam, né, administrar bem essa situação entre controle e liberdade. Tá bom. A liberdade ela é formada desde a infância, desde o início. Né? Então é importante que os pais tenham isso sempre presente. Né? Que eu estou formando um ser humano livre. Eu não quero formar um ser humano à minha imagem. Eu não quero fazer uma reprodução minha em miniatura e que vai crescendo aos poucos. Não se trata disso. Se trata de que aquele ser, aquela criatura, seja o que deve ser. Então, abraçar a liberdade comporta riscos. Como eu não quero só produzir fazer uma reprodução minha, mas eu quero que aquilo pode sair para um lado surpreendente, que eu não contava, que eu não imaginava antes. Então, é preciso valorizar a liberdade e saber que realmente se corre riscos, que pode dar certo e que pode dar errado. Isso faz parte do processo educacional. Então, quando os pais estão educando seus filhos, devem ter isso presente também. Mais do que o impor, ou querer, por assim dizer, marcar, ainda que seja uma ideia boa, não, melhor que eles cheguem a essa conclusão. Então, trabalhar para que eles livremente se posicionem do lado do bem.
Liberdade não é fazer o bem ou o mal indiferentemente. Liberdade é a capacidade que o ser humano tem de fazer o bem por próprio impulso, sem estar coagido por nada. Mas isso deve ser trabalhado pelos pais. É como numa plantinha que a gente quer que ela cresça reta, a gente vai ajudando, né? A gente não pode prender por todos os lados e sufocar, ela vai morrer. Mas um apoio, uma ajuda, faz com que ela cresça melhor. E para apoiar, para ajudar, tem que estar junto, né? Tem que estar perto, tem que ter vínculo de confiança, de amizade, tanto do pai quanto da mãe. Tá. Eu queria que o senhor ajudasse, né, os pais que nos assistem agora nessa reflexão da importância deles nessa afetividade com os filhos e na criação desse laço. Tá. Transcender a questão de pai e mãe e ser amigo, ser referência, ser aquele apoio que eles precisam. Tá. Você falou uma palavra aí que é essencial, que é a palavra confiança, né? Eu costumo dizer que confiança não se exige, se conquista, né? Então os pais não podem mais ou menos dizer, não, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você tem que acreditar em mim, eu tenho que... É verdade, você pode dizer de vez em quando, não é que você tem um problema nisso. Mas o que realmente deve ser é que essa paternidade e maternidade se imponham pela confiança. A confiança ela aparece com exemplo e comportamento, né? Então, se as palavras estiverem em contradição com a atuação, então não se vai ter essa confiança que se gostaria de ter. Então, aí está muito em jogo a atuação dos pais, a coerência pessoal, o desejo de eles pessoalmente, né? Procurarem exercer, fazer até as virtudes próprias assim, que Deus lhes pede, no fundo, para exercer sua missão, e isso vai dando confiança. E isso vai ajudando que possam os filhos exercer sua liberdade de uma maneira criativa e positiva. Quando houver erros, se vai corrigindo. Não tem problema, não é questão de não, tudo tem que ter tudo livre. Não, é uma liberdade que vai se direcionar para o bem, mas sempre valorizando a liberdade, sempre dando, vamos dizer, prioridade à liberdade. E o senhor, né, com tantos anos de sacerdócio, tratando das famílias, tratando dos jovens, né, capelão da nossa unidade de Mananciais, como que o senhor poderia fazer um paralelo da presença dos pais junto aos jovens e às crianças, né? Principalmente da figura paterna, né? Qual a reflexão que a gente poderia ter, né, para os pais que nos assistem agora sobre a presença paterna no seio da família? Tá bom. A figura paterna, às vezes, ela é mais discreta que a presença materna. A presença materna, ela é de primeira, ela é a primeira ideia de filiação, vai com relação à mãe, porque, né, tá? Então, isso quer dizer que o papel do pai é secundário? Não, né? Não é? Essa presença, como você falou, a palavra presença, sim, a presença paterna é muito importante, é como um ponto de apoio. Se me falta o apoio, eu sinto insegurança. Então, isso nas crianças se nota muito, né? Talvez, se a mãe se ausentasse por alguma coisa, isso seria mais desconcertante, a criança notaria imediatamente, perderia. A presença do pai, como sendo mais discreta, às vezes é menos notada, é menos chamativa, mas é fundamental para que se possa construir solidamente, né? Então, o pai estar ali como apoio, como aquele que cuida, como aquele que protege, como aquele que está sustentando e está ajudando a crescer, é fundamental, né? É essencial para a educação dos filhos. O senhor teve contato com São José Maria Escrivá, nosso padre, né, como carinhosamente o chamamos, e ele, de uma forma muito visionária, quando ele fala de projetos educacionais, ele coloca um ordenamento, né, de primeiro os pais, depois os professores e aí os alunos, né? Então, como é imperativa e importante a presença dos pais no projeto de educação. Conta alguma coisa, compartilha com a gente um pouquinho dessa visão do nosso padre. Tá bom. Bom, para mim foi uma bênção e eu considero assim uma dessas coisas que a gente tem responsabilidade até de transmitir e também de prestar contas a Deus, que a gente, né, tem encontrado com um santo. Então, quando ele esteve aqui no Brasil, aliás, nesses dias assim, próximos, vocês estavam lembrando dos dias que ele esteve aqui há mais de 50 anos atrás, eu na altura tinha 19 anos de idade, né? E conhecia já os escritos dele, conhecia completamente o livro Caminho, que era o que havia, né, na altura, e já então, considerava os pensamentos dele e tudo. Então, conhecê-lo para mim foi um impacto, né? Foi uma coisa marcante, né?
eu tive a chance de até, de numa ocasião, dar um abraço nele, tudo, né? Então, isso também ficou como coisa marcante, assim, da vida. Mas o que ele via, pensando um pouco no que você estava falando, o que a gente sentia nele, era essa figura de pai, né? Você falou, nosso padre, né? É uma expressão que quer dizer, mesmo no português antigo, nosso pai. Né? Então, ele tinha essa postura, e estar próximo dele dava firmeza. Você via que pode estar acontecendo isso ou aquilo, esse problema ou outro, mas você tem aqui segurança. Então, acho que isso mostra também o que deve ser a situação familiar. Né? A vida não é uma coisa, uma linha perfeita, né? Tem os seus ventos, suas confusões, mas, quer dizer, isso, os pais, quando estão ali, a segurança. Né? Isso é porto seguro, né? Exatamente. Né? E o nosso padre também, ele trouxe uma expressão que para mim é muito emblemática e marcante, né? Do lar luminoso e alegre, que ele nos provoca, se assim eu posso dizer, provocar, né? Nessa reflexão enquanto pais, de a gente sempre estar preocupado em manter um lar luminoso e alegre. Comenta um pouquinho também. Tá bom. Né? Eu acho que também isso é uma coisa que era uma coisa insistente da parte dele, até porque ele vivenciou isso. Né? Por um lado, a gente vai ver a biografia de São José Maria, uma biografia assim dura no sentido infantil, por um duplo motivo. Pelo falecimento de irmãs. Né? Ele teve 3 irmãs menores que ele que faleceram de doença. Então, o impacto se põe numa família. E depois pelo aspecto econômico, que o pai dele faliu. Então, teria tudo para ser uma família problemática, afundada, negativa, e não foi. Não foi. Um traço assim só, por exemplo, ele lembrava bem isso, que até acabou, ele depois transmitiu para os isso aí. O aniversário da mãe dele era comemorado sempre com o mesmo tipo de doce, vamos dizer assim, né? E que era doce bem simples, que é uma folha de espinafre lá com um pouco de açúcar, uma coisa bem, bem básica, assim, nada requintado, né? Mas aquilo todas as vezes no aniversário, como sempre é servido, era a marca. Então essas coisas fazem família. Então a gente vê como também um aspecto assim, alegria, que é um dos sentimentos mais importantes, né? Como isso deve ser marcante numa família. Não só porque tudo dá certo, não é isso. No caso dele, a gente vê que não foi assim. Né? A gente vê que tem um apoio maior, tem um apoio assim, humano, de uma estabilidade pessoal, e tem, sobretudo, no caso da família dele, eu tinha, claramente, um apoio de fé. E essa questão transcendente, né, a fé, como que os pais hoje podem, junto com os seus filhos, né, dentro do seu seio familiar, trazer que os jovens, as crianças, tenham apreço e tenham mais piedade e tomem gosto, né, e consciência da vida transcendental? Tá bom. A fé deve ser transmitida como tudo na vida, de uma forma gradual, passo a passo. Então, poderia haver um erro, que é querer um aspecto de vivência, assim, isso, piedade, querendo os filhos uma espécie de resultado já, né? E não, o importante é que os pais nisso estejam apontando para longe, né? Porque pode ser isso aqui, mas é tão pouquinho, não tem problema, pouquinho. Né? Então, eu diria, sobretudo, essa transmissão se dá com constância, né? Aquela família que todos os domingos está na missa, todos os domingos estão juntos na missa. Não tem nada especial, mas essa constância, isso vai fazendo com que as raízes vão se aprofundando na vida. Isso permite depois que a fé possa crescer de uma forma assim, consistente. Isso, voltamos ao anterior, sempre com pleno respeito à liberdade. No que diz respeito à vivência pessoal da fé, você pode ensinar e transmitir as coisas, mas puxar pela orelha, não, né? Não é o caminho. Sim. Tenho certeza que muitos dos pais que nos assistem agora em casa estão cansados, exaustos, tiveram ali uma jornada, né, estejam passando por algum momento mais difícil. Como que eles, primeiro, né, não transbordar todo esse sentimento, né, um pouco mais negativo, de cansaço e dos problemas que estejam vivendo para dentro de casa, mas que principalmente não tem uma conotação de muita liberdade para os filhos e também, por outro lado, muito controle e autoritarismo, né? Como esses pais mais cansados
e com os problemas conseguem não transbordar isso para dentro de casa. Então, eu me lembro uma história que eu ouvi uma vez de um colega que convidou outro para... Ele tinha uma coisa profissional qualquer, não sei o que seria, e convidou para ir jantar na casa dele. Né? O outro nunca tinha ido jantar na casa dele. Então ele convidou, tá bom. Eu, quando estava chegando em casa, tinha um jardinzinho na entrada, e o que convidou para ir na casa dele pôs a mão num arbusto que tinha ali. E eles tinham tido um dia de trabalho muito puxado, muito intenso, muito desgastante. E eles tinham que terminar e dar uma coisa lá. Mas ele entrou e ele viu que o amigo dele já acolheu os filhos, saiu com um sorriso de lado a lado na boca, tal, e cumprimentou a esposa. E foi um jantar agradabilíssimo. E depois eles resolveram as coisas, acabaram de terminar o que faltava. Quando estava saindo, o que foi convidado perguntou, mas por que quando nós chegamos aqui você pôs a mão nesse arbusto aqui? Ele falou que esse aqui é o meu arbusto dos problemas. Quer dizer, os que eu trago do trabalho, eu ponho a mão no arbusto e deixo com ele. Né? E daí eu entro em casa sem nada. Né? Eu acho que é um pouco isso. Essa história acho que me faz lembrar que os pais devem saber, vamos dizer, separar as coisas. Né? São muitos esses apelos, são muitos... Mas justamente eu devo ter um momento que eu falo, não, isso agora é minha família. A família é a razão de ser do resto, né? Não o contrário. Então isso ajuda depois que eu saiba com mais equilíbrio, não arrastado pelas emoções do dia, mas no meu controle, na minha serenidade, né? Eu saiba administrar mais a liberdade, dizer quando sim, sim, quando não, não, que não seja só o impulso assim de um gosto ou desgosto interior. Né? Então esse equilíbrio que ajuda depois a poder saber trabalhar dessa forma. E pegando esse gancho, Padre Luiz Fernando, comenta um pouquinho da ordem da vida, né? Desse ordenamento. Né? O senhor comentou, a família tem que estar lá, no nosso ranking de prioridades, né? Deve ser uma das primeiras, né? Se não a primeira. Conta um pouquinho da necessidade dos pais terem esse ordenamento muito claro e viverem isso na prática até para serem exemplos. Né? Tá bom. Por isso, os princípios são princípios. É o objetivo que eu busco, Isso é o mais fundamental. Acontece que a gente tem que saber resgatá-los, porque com certa facilidade a gente pode perder isso. Me lembro uma família que o marido perdeu o emprego, ficou desempregado, então a esposa começou a cozinhar, a vender, eu não me lembro agora o que era, se era não era pão de queijo, mas era uma outra coisa. E para ter o sustento. E aquilo começou a dar certo. De repente o marido falou, bom, em vez de trabalhar lá, eu vou trabalhar com ela. Né? E começaram os dois, e o negócio foi crescendo, mas foi crescendo mesmo, abriram uma loja, abriram outra. E chegou um ponto que ele estava tão grande que os dois brigaram e se separaram. Né? Eu digo, uai, não era para ajudar, para crescer a família, não era para ajudar aquilo lá, fazer tudo aquilo lá, não era para justamente ter um sustento. E de repente foi o problema. Né? Aquilo que é sustento virou problema. Então isso é perder o foco, é perder a dimensão das coisas. Dizer, não, peraí, o que eu busco? O trabalho me ajuda a manter a família. Se o trabalho de repente está estragando a família, há alguma coisa errada aí. Precisamos dar um jeito, né? Cada situação vai ser uma situação, às vezes há situações econômicas muito difíceis, mas sempre mantendo a razão de ser. Né? Se o trabalho está exigindo tanto que eu não consigo dar atenção para os filhos, eu preciso fazer recolocações, acertar as coisas. Né? Então, esses princípios, ou esses fins, que no fim dá quase que na mesma, o princípio é o ponto de partida, mas que move em direção a finalística, não devem ser perdidos. Isso acho que pede que haja momentos de reflexão. Os pais que atuarem sem pensar, que foram só na onda da vida, arrastados pela onda da vida, têm o grande risco de perder a ordem de importância das coisas. E o mundo está muito avassalador, né? Então, se os pais não estiverem muito atentos, eles entram nessa onda e depois fica cada dia mais difícil eles mesmos se aperceberem, né, de que esse ordenamento aí se perdeu. Por isso, Eu, às vezes, uso na minha pregação, assim, percebo que tive uma ocasião determinada, estava na praia, e uma praia com bastante onda, assim, e numa onda determinada, tinha uma pessoa que estava distraída, estava de costas, né? Então tomou aquele pancada, caiu, você vê que deve ter ido rolando no chão, engoliu água, saiu lá meio zonza, meio ralada e tal.
E na mesma onda, tinha no outro lado um surfista que vinha pela onda, e foi aquela onda, e parou na praia, lá tranquilinho, né? Então aquilo para mim ficou como uma espécie de imagem, assim. A onda é a onda da vida. Então a gente pode dominá-la e levar, e que ela nos sirva como um condutor, ou a gente pode ser arrastado pela onda, né? Então há o perigo disso, né? De a gente se deixar arrastar, ou dizer, então não, é importante tirar a cabeça fora, o que eu quero, para onde eu vou. Por isso que eu digo que tem que haver esse momento assim, de reflexão, de parar para avaliar, para ver, para ponderar as coisas, né? E a reflexão do casal, né? Como é muito importante essa unicidade, né? Do pai, mãe, do marido, da mulher, né? Serem um mesmo, né? E nesses momentos, quanto mais tenso e pior, quanto mais eles forem um, né? E tiverem essa reflexão, né? É de suma importância. Né? Exatamente. É interessante, entre tantos anos de acompanhamento de pessoas, né? Muitas vezes eram problemas de casais, né? E eu penso interessante que quase sempre a linha de solução está na linha do diálogo. Quase sempre a solução está na linha do diálogo. Quando alguma coisa não está funcionando, é que não está funcionando o diálogo. Né? Está faltando diálogo. Né? Quando o diálogo flui bem, não é que não haja problema nenhum, não estou falando isso. Mas os problemas se resolvem. Eles têm encaminhamento e solução. Né? Quando não há diálogo, parece que tudo trava. A mesma coisa pequenininha e tola pode virar um cavalo de batalha. Então, eu diria realmente se entender, ter um momento para conversar. Às vezes, muitas crises matrimoniais se resolvem tendo um dia para conversar. Então, vamos conversar aqui. E muitas coisas, assim, pelo caminho de diálogo, vão se solucionar. Não deixar para amanhã, né? Então, essa questão de deixo para amanhã ou amanhã vira depois, e passam, assim, um tempo e perde-se o carinho, perde-se até a sensibilidade, né, da vida. Exatamente. É o perigo, né? É o perigo. E, pelo contrário, a gente pode, com uma vida muito simples e normal, ver grandes brilhos, porque, né? Quando a gente renova os olhos, a gente enxerga o básico de uma forma maravilhosa. Porque a vida é maravilhosa. Se a gente olhar, nossa, a vida é como um dom. Cada coisa, cada dia, quando o sol nasce de manhã, quando a gente pode tomar o café da manhã, quando a gente pode, né, brincar por causa de uma bobagem. Que maravilha. Isso é espetacular. Se uma pessoa olha com um pouquinho de olhos renovados, é espetacular. Bater um papo num podcast aqui no colégio, né? Olha, Luiz Fernando, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas eu não poderia terminar sem que o senhor comentasse do seu podcast. O senhor tem um canal, né, de comunicação, o senhor fala sobre esses assuntos. Compartilha com o pessoal de casa do seu podcast. Tá bom. Quer dizer, isso aí surgiu como sem nenhuma pretensão no tempo da pandemia, quando eu não podia falar com as pessoas. Então eu falei, bom, vamos nos comunicar através dos meios que há. Surgiu assim completamente, sem nenhuma previsão. E hoje em dia já tem mais de 300, né? Então, fui gravando lá no Spotify, né? Aqueles caminhos que havia aí, né? Então, e tem o meu nome, Padre Luiz Fernando Sintra, não é que tenha também nenhuma coisa especial. São conselhos que eu vou dando, assim, né? São coisas que as pessoas vão perguntando. Então, assim, eu respondo no pessoal, depois eu falo, isso aqui pode interessar para mais gente, né? Então, são sempre coisas curtinhas, eu me atenho a 3 minutos ali e pronto, né? A vida eu sei que é muito corrida hoje em dia, então é isso que a gente vai fazendo e as pessoas às vezes vão agradecer, né? Então, muito bem, acho que é um serviço que se presta. E quando a gente pega, né, falando do nosso tema hoje, sentimentalismo, que o senhor escreveu até um livro a respeito, né, desse assunto, e transcende para equilíbrio emocional, que transcende para uma relação familiar entre a liberdade, o autoritarismo, a potencialização, né, que os sentimentos podem fazer na vida humana. Para o pessoal que nos assiste em casa, né, os pais, né, essa é uma formação de pais. Quais seriam as dicas, né? O senhor falou muito de diálogo também, né? Mas quais seriam as dicas para os pais em casa já começarem a ter uma nova atitude, uma outra atitude ou uma reflexão sobre esses temas? Tá bom. Olha, uma dica que eu daria, assim, que parece uma coisa bem prática, não é simples, assim, não é óbvia, mas eu falava de reflexão, sabe? E a pessoa pode pensar, mas quando que eu vou refletir? Eu diria assim, às vezes tentar conseguir na vida familiar 1 segundo. 1 segundo. Como 1 segundo? Quantas reações, quantas confusões surgem porque nos parou 1 segundo para pensar? Então, conseguir
sobretudo nas coisas reativas. É o diálogo filho-mãe, mãe-filho, é o diálogo marido-mulher, né? Um segundo, às vezes eu digo para a pessoa, teu anjo da guarda que te acompanha desde criança, pede para ele te ajudar nisso, para ele te conceder um segundo, né? E aí, nesse segundo, você pensa, bom, como é que eu vou falar isso? Devo dizer ou não devo dizer? É o momento? Isso já ajuda muito, porque segura as próprias emoções esse segundo. E ajuda, então, a trabalhar com as emoções de filhos, na família. Isso ajuda muito, vamos dizer, a fazer, bom, calma, o que se deve dizer agora? O que convém? O que seria bom? Então, esse é um conselho bem prático. Como se fosse um filme, né? Para aquele um segundo, Isso. freeze na tela, congela e se reflete um pouquinho do como que eu vou reagir naquele momento. Exatamente. Nada como aquele respiro, né? Isso, exatamente, né? Padre Luiz Fernando, eu gostaria de agradecer demais o senhor pelos esses insights, essa riqueza, né, nesses ensinamentos, e tenho certeza que o pessoal lá de casa, que essa conversa de hoje foi incrível, trouxe muitas e muitas colaborações para a gente aqui. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço o convite, espero que haja muitos desses programas, né, tá? E tenho certeza que vai ser muito útil para os pais também. Esse podcast é só o começo de uma jornada que queremos fazer junto com você. Quero agradecer novamente ao Padre Luiz Fernando, que trouxe toda a sua sabedoria, e a você, que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Siga a gente nas redes sociais. Compartilhe com outros pais que também estão nessa jornada de formação. E claro, aproveite para aplicar essas ideias na sua casa, com a sua família. A formação começa aí, no seu dia a dia. Fique atento, porque vem muito mais por aí. Te espero e aguardo no próximo episódio.